que é o que acontece muito hoje. Partindo para... É uma continuidade, não deixa dessa última pergunta, mas existem deveres no objetivismo? Por exemplo, um dever de ser racional, um dever de agir de uma determinada forma. Isso é um dever? Existem deveres? Um dever é um mandamento. Aqui a gente pode pensar nos 10 mandamentos da Bíblia. Ou seja, um dever é uma obrigação. Então, dentro do objetivismo, o indivíduo ele não é obrigado a fazer nada. Ou seja, não existe nada o objetivismo não prescreve ordens para as pessoas, né? Deverás ler a Revolta de Atlas uma vez por ano. Né? Não existe nada desse tipo dentro do objetivismo. Agora, por que não existe? Essa é a questão central. A perspectiva que o objetivismo tem com relação à moralidade, né, à moral, é que para que uma ação seja moral, ela seja boa, depende que o indivíduo possa fazer escolhas. Se o indivíduo não escolhe o que ele está fazendo, eu não posso dizer que essa ação é moral. Ou seja, se alguém... entrando aqui um exemplo muito nicho, mas uma vez perguntaram, se eu não me engano, ou para Ayn Rand ou para o Leonard Peikoff, se você estivesse num campo de concentração e um dos guardas te desse uma arma e dissesse, tu tem que matar aqui, vamos dizer, matar aqui o teu amigo, ou nós te matamos, não é? Qual é que seria a coisa correta a ser feita? Seria matar o teu amigo ou não seria fazer nada e os guardas te matam? Né? Então, nesse contexto, não existe moralidade. Qualquer opção estaria ok, mas nenhuma das opções estaria de acordo com certo ou errado. Porque eu só posso dizer que uma ação é moral ou imoral se o indivíduo possui escolhas. Então, dentro do contexto, vamos dizer, o contexto religioso que prescreve mandamentos, ou de qualquer filosofia que prescreva, deverás fazer A, B e C, né? Essa prescrição elimina a escolha do indivíduo. Então, eu não tenho mais opção, vamos supor que eu sou cristão, e um dos 10 mandamentos é para venerar os pais, né? Vamos supor que eu não gosto dos meus pais, mas como a Bíblia manda eu venerar os meus pais, então eu tenho que fazer. Ou seja, se eu estou fazendo isso, eu não escolhi, não foi uma escolha minha, eu estou seguindo uma doutrina. E pelo fato de eu estar seguindo uma doutrina, isso sim eu posso julgar como moral ou imoral, né? Porque eu estou fazendo algo que está indo contra a minha vida, né? Contra o meu interesse. Agora, muitas vezes essa questão ela é confundida, essa questão de deveres, ela é confundida com então eu posso fazer o que eu quiser. Se não tem deveres, eu posso, né, vira um laissez-faire, digamos assim, no mau sentido da coisa, né? Eu faço o que eu quero, vira um subjetivismo. E a resposta é não, né? Para que eu possa obter valores, eu preciso agir de uma determinada forma. Então, eu não tenho meios de contornar a realidade. Esse vamos dizer, eu posso fazer o que eu quiser, significaria, por exemplo, né, o tipo de mentalidade, seria um maratonista, né, uma pessoa que quer correr uma maratona, mas ela não quer correr, ou seja, ela não quer treinar. Então, eu posso correr uma maratona sem treinar? E a resposta é não. Então, um modo de fazer a frase, né, para ser um maratonista é preciso correr. Ou seja, deves correr para que possa ser um maratonista. Né? E aqui a palavra dever, ela não tem a ver com o sentido moral, né, o sentido moral da palavra, mas tem a ver com as condições necessárias da realidade para obter determinado valor. Então, se eu quero correr uma maratona, né, que são em torno de 42 quilômetros, existem coisas que eu preciso fazer. E é inescapável que eu preciso fazer algumas coisas. É claro, o modo que eu treino, se eu corro na esteira ou se eu corro na rua, é opcional. Né? E algumas pessoas podem argumentar que talvez correr na esteira é melhor, ou correr na rua é melhor. O tênis que eu uso, se eu uso um tênis da Nike ou da Adidas, ou se eu não uso nenhum tênis,
Isso é opcional, né? Então, eu tenho várias opções dentro da busca desse valor. Mas o fato é que eu preciso correr é inescapável. Não tem como eu treinar para uma maratona sem, de fato, fazer aquela coisa. E isso vale para qualquer valor que o indivíduo esteja buscando, né? Um outro erro muito comum que as pessoas atribuem a essa noção de deveres é: eu preciso trabalhar. E eu preciso trabalhar porque eu tenho que pagar a conta de luz. Então, eu sou obrigado a trabalhar. Então, ou seja, eu tenho um dever de trabalhar. Então, esse erro de pensamento se dá, né, um erro semelhante ao anterior, em que a pessoa ela tenta contornar a realidade. Então, se a pessoa entra nessa espiral racionalista, eu ia chamar de lógica, mas não, seria um insulto à lógica. Quando a pessoa entra nessa espiral racionalista, ela está se distanciando da realidade. Ou seja, o indivíduo ele começa a pensar que ele pode obter valores, mas ele quer ir absolutamente contra o modo de obter aqueles valores. Então, eu quero ter a minha casa, eu quero, né, morar num prédio, eu tenho luz em casa, eu tenho internet, etc. Mas eu gostaria, aqui na minha imaginação, que eu tirei da minha cabeça, né, no meu mundo de fantasia, eu gostaria de não precisar trabalhar para poder ter todos esses bens. Ou seja, eu vou me distanciando da realidade e, num certo sentido, até da essência do que significa dever. Porque a pessoa ela começa a atribuir distorções, né? Tira o dever no sentido moral da palavra e passa a ser: eu devo trabalhar para pagar as contas, ou seja, eu não tenho opção. Isso não é verdade, porque eu poderia não pagar a conta de luz, eu não sou obrigado a morar num prédio, eu poderia morar em outro lugar, enfim. Ou seja, como eu tenho o valor eletricidade, digamos assim, eu gosto de ter eletricidade na minha casa, então tem certas coisas que eu preciso fazer para, né, pagar a conta de luz. Uma delas eu preciso ter dinheiro. Eu preciso dar um jeito de ter dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa para poder pagar essa conta de luz, né? Então é importante, né, fazer essa distinção entre dever no sentido moral, que daí no objetivismo não existe nenhum dever, não existe nenhum mandamento, e dever num outro sentido, que aqui é um pouco mais incorreto da utilização do termo, que tem a ver com as ações necessárias para obter determinado bem ou valor, e essas ações, por serem fatos da realidade, elas são inescapáveis. E tentar contornar esses fatos é um distanciamento da realidade. Né? Eu percebo muito isso, você comentou da questão do trabalho para pagar a conta de luz. Eu percebo que essa racionalização ela é especialmente danosa porque ela te afasta ainda mais da discussão de propósito, que é central na filosofia objetivista e, na verdade, na vida de qualquer pessoa, né? É só você ver os diversos exemplos das pessoas que reclamam que elas têm que trabalhar, que a melhor parte da vida delas é o fim de semana, porque aí elas estão longe deste dever, né? Que é dessa coisa ruim que elas têm que fazer. E muitas pessoas vivem as suas vidas, toda a sua vida, dentro desse ciclo vicioso de punição e de culpa, porque eu tenho um dever e ao mesmo tempo eu tenho uma culpa porque eu estou fazendo uma coisa que eu não queria fazer. Por dois motivos errados ainda, né? Então, todas essas racionalizações, muitas vezes as pessoas acham que a racionalização ela só é negativa porque ela faz isso que você comentou que seria um desvio, né? Contorna, ela tenta contornar a realidade. Mas também ela é ruim justamente porque ela não funciona, principalmente porque ela não funciona, né? E justamente por esse afastar da realidade. Só que, infelizmente, até nós publicamos um artigo do Caio Amaral no mês passado, que fala justamente de racionalizações, muito interessante para quem tiver a oportunidade de ler, a gente vai linkar ali nos comentários.